começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai pegar fogo, vai bombar. Nós vamos falar sobre um assunto muito sensível. Mas olha, antes de eu anunciar o que é, você pode assistir a gente em qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse nosso site www.boasnovas.tv e também baixe o nosso aplicativo para Android e iPhone. Converte logo o seu celular, que você pode assistir ao vivo a nossa programação e também os outros episódios do Antenados na Geral. A gente vai debater um pouco aqui sobre como é que a igreja faz a sua gestão de crise, se eu pudesse apresentar dessa maneira. Claro que hoje, no Brasil principalmente, os evangélicos não são apenas vistos como uma religião. Nós somos um segmento da sociedade, com representatividade eclesiástica, que é a igreja, mas representatividade empresarial, política, social, enfim, em vários segmentos diferentes. E claro que em todo lugar existe gente mau caráter, existe gente que tem atrito com outras pessoas e, ocasionalmente, existe algum tipo de escândalo que envolve o nome de uma igreja, o nome de um crente, de algum líder de denominação. Quando isso acontece, qual deve ser o posicionamento, principalmente da igreja ou das lideranças da igreja? Isso deve ser algo divulgado, deve ser algo claro, esclarecido, como muito se é pedido hoje na sociedade que vivemos, que a informação é muito rápida, a gente pede clareza e transparência, ou às vezes um certo corporativismo. Olha, a gente tem que proteger um pouco o nome da denominação, da igreja, não vamos divulgar um fato. E até que ponto também isso é pernicioso? Porque depois o cara descobre e ainda fala que a igreja não divulgou o fato, como aconteceu muito com a igreja católica, com os escândalos de pedofilia, né? Eles apanharam pelo escândalo e por não ter divulgado muitas das coisas. Como é que uma igreja evangélica deve lidar com escândalos? Anunciando, segurando, protegendo? Sobre essa gestão de crise que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral com ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Alcântara, ele é jornalista, publicitário e professor de teologia. Martim Monteiro. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Esse tema é muito interessante. Interessantíssimo. Eu acho que você deveria fazer uma série, porque a gente não vai conseguir os tipos de crise diferentes, é verdade. Todo o assunto, até porque a gente tem uma visão ao longo do tempo. No outro dia, falando num dos programas, as visões vão mudando de acordo com o tempo, de acordo com as lideranças. Verdade. E o tratamento também. Eu vejo que um dos primeiros princípios para a gente tratar crises é tratar pessoas. Porque as crises não são só das instituições, elas são provocadas por pessoas. E aí entra a questão da misericórdia. Como é que você trata as pessoas? Existe o indivíduo sem vergonha, existe o indivíduo irrecuperável, no modo de ver da religião, da organização, mas existe uma pessoa, muitas das vezes sofrida, amargurada, induzida, jogada àquela situação, tratada, porque todos nós somos frutos de alguém. Ninguém nasceu do nada. Está aqui o fruto do Samuel Câmara. Todos nós somos frutos de alguém, seja espiritualmente falando, teologicamente falando. Então a gente tem que saber como é que essa pessoa foi criada, tratada, qual a visão que direcionaram para ela. Eu vou abordar algumas coisas, falar sobre algumas coisas e dizer de algumas escolas que tive. Eu convivi com muitos líderes e de alguns eu quase me escandalizei. Eu tive propostas assim que o camarada disse para mim: não, mas é de Deus. Vamos usar. Uma vez um determinado líder veio me oferecer coisas do tráfico. O tráfico, traficantes presos com fazenda, com sítio. E não, vamos usar para o reino. E eu quase me desviei, porque o cara para mim era santo. Quando ele me mostrou o outro lado da cara dele, e aí? Como é que lida com isso? Até que ponto a gente divulga ou mantém para, enfim, cuidar da pessoa? E também lembrando que nós vamos falar também, por exemplo, em casos de igreja que tem racha, que tem divisão, com o tempo a gente também muda, porque às vezes quando você vive uma situação, você fala, isso aqui é rebeldia, é racha. Quando passa 100 anos, a gente vê, caramba, temos uma Assembleia de Deus que saiu de uma divisão, de um racha, de uma igreja, e hoje, às vezes é Deus que divide algumas coisas também, e causa algum escândalo enquanto as pessoas veem aquilo acontecendo, mas com o tempo você tem uma visão diferente. A gente vai falando também um pouco sobre isso, com ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Bem-vindo, pastor. Obrigado, André. Prazer estar aqui mais uma vez. O tema realmente é bem propício e eu penso assim, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. E a Bíblia, o importante da Bíblia é que ela é uma biografia autêntica, porque ela não esconde os erros dos personagens. Da mesma forma que a Bíblia diz que Davi é segundo o coração de Deus, que Davi foi um grande homem, foi realmente um grande rei,
mas a Bíblia não escondeu o adultério de Davi, a Bíblia não escondeu o homicídio de Davi. Quando a gente lê uma biografia dessas pessoas importantes, na biografia deles só tem os grandes feitos. A pessoa que escreve a biografia só traz ali, normalmente, os grandes feitos, esconde a parte do escândalo. Pelo próprio. No caso da Bíblia, a Bíblia não, ninguém Deus. Contratou. Deus escolheu ali mais de 40 autores e mandou colocar tanto erros como os acertos de todos os personagens, seja ele de Moisés, seja ele de Davi. Biografia não autorizada, né? Que deu o que falar isso. A biografia quando não é autorizada, aí o pessoal já bota ali o que o cara fez de escândalo. Então eu entendo que escândalo, divisão, o reino foi dividido, Roboão fez o reino ser dividido, Jeroboão dividiu o reino. Então cada caso é um caso. Acho que nós não podemos generalizar. O que também é escândalo, o que é calúnia. Existe uma indústria de calúnia contra pastores. Existe uma indústria aí de boato para denigrir. Eu não quero ser aqui um proselitista, não quero aqui defender a classe pastoral, mas eu entendo que nós pastores também sofremos muito com o aspecto da calúnia. Bem-vindo, pastor. Também recebe ele que é pastor da Igreja Nova Vida, em Piedade e escritor, pastor Jason Luiz. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer é nosso, obrigado por estar aqui mais uma vez, dar essa chance de compartilhar com os companheiros aqui esse tema tão atual, né? Que todos os dias estamos convivendo com escândalos e eu tento fazer a separação em não divulgar e não negar, porque a gente não pode negar, por exemplo, algo escandaloso que aconteceu, mas a Bíblia adverte sobre você ser o agente da divulgação. Então, fofoqueiro do negócio. Há uma linhazinha muito fina sobre... eu sou sincero, eu sou franco e eu não vou esconder o que aconteceu. Você não negar que há problemas entre nós é uma coisa, e você ser o portador de más notícias é muito perigoso. Então, eu quero cuidar de ser alguém autêntico no sentido, não, nós temos problemas, como disse o pastor Martinho, a gente tem pessoas com dificuldades que têm que ser tratadas. Agora... Qual é o fórum de discussão disso, de resolução disso? É uma boa pergunta a gente fazer. Nós vamos começar com essa pergunta, Antenados. Olha, durante o programa inteiro você pode participar conosco, vamos colocar na sua tela o contato para você interagir com o Antenados na Geral, deixar os seus comentários. E se você quiser tirar alguma dúvida a mais depois do Antenados, geralmente nós pegamos alguns contatos, telefone ou e-mail, ou algum contato de rede social dos pastores e colocamos embaixo do nome deles. Muita gente tem perguntado, André, qual é o número daquele pastor que eu quero fazer uma pergunta? Então a gente coloca na tela aí, você pode depois ligar. Só não vai ligar 2 da manhã para pegar nenhum tipo de conselho, tá bom? Olha lá, deixa eu iniciar. Quando nós estávamos, antes de começar aqui o programa, o pastor Gelson até colocou, olha, André, de certa forma, eu até entendo e admiro, ele colocou isso bem abertamente, às vezes como a igreja, ou pelo menos o clero da igreja católica, tenta proteger a imagem da igreja dos vários escândalos que acontecem, que são normais. Do mesmo jeito que acontece, talvez, numa igreja católica, vai acontecer em igreja evangélica. Onde tem gente, tem problema. Verdade. E tem escândalo. Só que, e eu acho interessante essa visão, só que a gente também tem que ter duas coisas. No mundo onde a gente vive hoje, querendo ou não, embora a Bíblia fale muito bem sobre a divulgação do escândalo e tudo mais, no mundo que a gente vive hoje, as coisas são muito rápidas e é muito difícil de manter algo encoberto por muito tempo. Aqui eu pego aqui, tiro uma foto do Twitter, pego um vídeo, boto na internet, daqui a pouco o mundo inteiro sabe. Por exemplo, no caso da Igreja Católica, eles apanharam 2 vezes. Apanharam pelo escândalo em si e depois que falaram assim, olha, foi divulgado por fontes terceiras, porque eles tentaram se encobrir, ser corporativistas, não foram claros e cristalinos sobre o que aconteceu. Como é que você também encara esse outro lado de, olha, eles queriam tratar internamente, só que é um caso que necessariamente tem que ser falado em público ou não, porque pegou mais mal para eles, não sei nem se pelo escândalo ou por não ter divulgado, tentado encobrir embaixo do tapete tudo o que aconteceu. Como é que você vê esses 2 lados da balança? Não, eu acredito naquele provérbio que me ensinaram desde criança que roupa suja se lava em casa, não lava no shopping. Então, nesse sentido, você acaba protegendo, porque toda família tem problemas, toda organização tem problemas. Então, você resolver os problemas, eu acho que é a grande preocupação. Temos problemas e não podemos negá-los e dizer, não, a gente está tudo bem, nós somos perfeitos, nós não somos iguais àquela igreja ou àquela outra. Não. Agora, no sentido de a divulgação vai acontecer. Antes de haver internet, a Bíblia já dizia, tudo que é oculto vai vir às claras. Então, vai explodir, vai vazar, não tem jeito. Perfeito. Se não negarmos, não aconteceu realmente. Hoje estamos vivendo uma época de tantos escândalos que o escândalo de hoje, você não precisa nem trabalhar tanto porque o de amanhã vai apagar o de hoje. Então, tem um para amanhã e um para depois de amanhã. Acho que o grande erro da Igreja Católica, primeiro havia uma visão que eu acho que a gente tem que também acompanhar, é que a instituição tem que ser maior do que os homens. Os homens passam, a instituição fica. Exatamente. Eu acho que essa visão da instituição é que a gente precisa trabalhar. O grande problema da Igreja Católica
Católica é que ela não resolveu internamente, ela cobertou. A pancada que a Igreja Católica, que algumas igrejas... Esse novo Papa que levam, veio algumas igrejas levam também, é que ela acaba fazendo a proteção sem que haja punição. Porque quando descobrisse e dissesse, não, nós internamente, no nosso tribunal, quando você perguntou qual é o fórum, não, nós realmente fizemos isso e isso. Eu me lembro, eu sou de uma escola de um pastor fantástico, dorme no Senhor, eu nunca vou esquecer, sempre cito esse homem, pastor Alberto Goulart da Silva. E eu me lembro que o pastor resolvia os problemas dele com problemas de pecado com os obreiros em reunião de ministério à porta trancada. E ele sempre dizia assim, se sair daqui e vazar, eu vou excluir meia dúzia, porque isso aqui é coisa de homem. Quando vazava, e sempre vazava de alguma maneira, não tem jeito, né? ele procurava descobrir quem era e tratava, porque ele tinha Quando avisado. sempre vazava, né? Mas tinha a seguinte forma, nós tratamos. O É pastor interessante isso. morreu, nunca foi acusado de acobertar nem filho. Porque quando alguém fala, não, meu filho pegou 6 meses de exclusão, de banco. O problema da Igreja Católica é que esse proselitismo, do proselitismo, esse corporativismo, protegeu o seguinte, basta ser nosso, basta, nós vamos cobrir, fulano prestou grande serviço. Eu fui pregar na Bahia. Até a questão da indenização às vítimas não significa que está tratando o pessoal enfermo. Ó, estamos acertando com vocês para... Mas a indenização também não foi feita voluntária, não. Eu sei, foi por causa do escândalo. Judicialmente. Não, judicialmente. Foi judicialmente. Nos Estados Unidos funciona, né? Nos Estados Unidos funciona. Eu fui pregar na Bahia e houve uma cisão. 28 igrejas de uma determinada denominação, essas igrejas se reuniram e me convidaram para ser o bispo deles, tomar conta deles, eram pastores muito novos, e o que estava havendo? O líder local foi pego num ato de homossexualismo. Ele comandava essas 28 igrejas. Eles foram à sede, e aí a sede, não, ele prestou grandes serviços à denominação, nós não podemos fazer nada, nós vamos protegê-lo. Nós vamos transferi-lo apenas de região. Que é o que a Igreja Católica fazia isso, né? A Igreja Evangélica também fez muito isso também. O povo não aceitou ficar debaixo de maldição, porque o povo entendeu o seguinte, se a liderança nacional protege esse homem num ato que a Bíblia condena, nós não queremos ficar mais debaixo dessa. E aí, infelizmente, a gente, se fulano é rebelde, e a gente não sabe a profundidade da coisa. Eu gosto muito do texto de Davi com Saul, quando ele diz assim, não noticieis, não publiqueis, para que não se alegrem a filha dos incircuncisos, ou seja, esse é o nosso papel. Ele começa a chorar quando recebe a notícia de Jonatas, da morte de Saul, assim, como caíram, como se não fossem ungidos com óleo. E aí ele começa a fazer uma declaração tão linda, e essa declaração ele começa a dizer assim, não noticieis para que as filhas dos incircuncisos não se alegrem. Eu acho que o nosso grande problema é que a gente tem uma boa dose de dor de cotovelo. Quando a gente descobre que alguém melhor do que a gente caiu, a gente vai para dizer assim, eu sou medíocre, eu nunca escrevi livro, eu nunca fiz isso. Eu tive uma série de brigas quando aconteceu uma tragédia com um amigo meu, o Caio Fábio. Porque o que apareceu de gente melhor do que o Caio Fábio, gente que nunca escreveu livro, nunca pregou para a multidão como ele, nunca pregou para 300 mil pessoas na Holanda, e todo mundo se sentia no direito de bater no cara. E eu fiquei na contramão, porque eu disse o seguinte, meu irmão, olha só, o fato de você ser medíocre não te dá o direito de bater em ninguém. O fato de você... É o que Jesus pega aquela turma. Ninguém ali, vamos dizer um exemplo, ninguém ali tinha sido pego em adultério. Mas a palavra de Jesus desarma todo mundo. Ou seja, vocês são sujos. Se vocês não tiverem pecado algum, podem atirar pedra. Está cheio de gente que não foi pega, arrebentando com os outros. Aí eu falo da questão da misericórdia. Deixa eu levantar um ponto, que acho que vai botar um pouco mais de fogo para o próximo bloco a gente responder, porque eu acho que, de certa forma, nós, como protestantes, nós temos uma raiz de minha irmã, vou divulgar o que está errado. Claro que existem diferenças quando alguém cair, eu estou falando mal do cara, que aí vira, às vezes, até uma fofoca, ou até uma palavra que se usa muito hoje, recalque, né? Estou recalcado, então eu vou bater nele porque ele cai, não sei o que é a dor de cotovelo. Ou até que ponto a divulgação enfim, de um escândalo é o último recurso que nós temos para tentar mudar. Por exemplo, a gente está indo para a rua, todo mundo indo para a rua no Brasil porque querem mudar essa situação política, quebrando tudo. Às vezes tem pessoas na Europa, tem muito isso, quebram tudo porque eles entendem o seguinte, é o último recurso que eu tenho. E aí eu me reporto a Lutero, que vai e que ele faz na porta da igreja com as teses dele, talvez o que a gente faria hoje é um post, é um tweet. Ele vai aqui, olha, tá vendo isso aqui? Eu vou botar para o mundo inteiro explicar o que está tendo errado aqui dentro, porque
Entendo eu que ele tentou todos os recursos internos de tentar, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Quando ele viu que ninguém mudava, ninguém dava ouvido para ele, meu irmão, eu vou pregar na igreja e eu vou para a manifestação. Temos essa raiz, nós somos protestantes. Será que vale a pena também divulgar, falar bem alto, quando vocês entendem que é o último recurso? Vamos para um rápido break. Qual o benefício que isso traz, né? Uma reforma. Pro reino. Para a gente, para a igreja, trouxe uma reforma. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.